Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. Dando prosseguimento às principais posições que o esporte tem que atacar nesse mercado, hoje a gente vai falar sobre os pontas, né? Tanto ponta direita como ponta esquerda. No atual momento o esporte vem tendo uma dificuldade com esses jogadores, já que alguns deles estão no departamento médico, outros estão em queda técnica e basicamente o esporte vem jogando com meias nas pontas, né? Pedro Vilhena é um desses, Titi Ortiz também teve que fazer essa função no jogo contra o Mirassol. E aí quando você olha para o banco de reservas, tem lá Pablo Diego, Romarinho, como eu falei, está machucado, Lucas Lima, que é um meia, joga mais pela direita como se fosse um ponta mesmo, e aí ele tem uma séria dificuldade na recomposição, apesar de eu achar que ele faz o máximo, que ele se doa em campo, que ele tenta fechar os espaços correndo muito. Na minha opinião, o melhor jogador do esporte nessa temporada, o mais regular, mesmo quando o esporte joga mal em alguns jogos, ele consegue ter boas atuações, mas ele não é aquele jogador que faz o perfil da posição do ponta, no caso pelo lado direito, né? O esporte hoje conta com um banco de reservas fragilizado também nas pontas e as pontas merecem uma atuação muito grande da diretoria do esporte, como se fosse um senso de urgência. Para mim o esporte tem que contratar um ponta direita e um ponta esquerda. Esse ponta direita e esse ponta esquerda devem ser jogadores que entrem no modelo de Mariano Souza. Mariano Souza, como eu já falei para vocês aqui no canal, está jogando atualmente num 4-2-3-1, em que esses pontas, né, quando o esporte joga no melhor que pode, Lucas Lima é um ponta pela direita, mas que joga por dentro para deixar o corredor da direita todo para o lateral, no caso vinha sendo Pedro Lima, mas após a saída de Pedro Lima para o Wolverhampton, quem está fazendo isso é Rosales, e Rosales não tem essa característica que Pedro tinha. Pedro era um cara muito físico e trabalhava muito no último terço, já Rosales só vai ali na boa, como a gente chama, né, quando ele se sente mais seguro, já que Rosales é um lateral mais defensivo do que ofensivo. Foi assim a vida toda na Europa, quando ele jogou em cenários da Espanha, da Bélgica, ele sempre foi um cara que ajudou muito mais na marcação do que na parte ofensiva da equipe. Então esse lateral precisa agredir o fundo. Já no lado esquerdo, o que acontece? O perfil de atacante por ali, que é Romarinho, tem um perfil mais agressivo. Ele realmente é um ponta, ele tem jogadas de 1 contra 1, de dribles, de finalizações, mas ele também atua muito por dentro para deixar o lado esquerdo para Filipinho quando era o titular e Dalbert depois, que roubou essa vaga de Filipinho quando Filipinho se machucou, e depois Dalbert se contundiu também. Mas esse senso da lateral esquerda do esporte é sempre atacar a profundidade como o lateral direito. E aí o que Mariano Souza faz? Ele povoa muito o último terço, ele abre os dois laterais, ele coloca esses dois pontas na área do adversário trabalhando por dentro, mas obviamente em alguns cenários da partida eles trocam de posição, né? O lateral entra mais por dentro e esses pontas abrem mais. Mas aí voltando, o que o esporte precisa encontrar nesses pontas, tanto pela direita como pela esquerda? Um 1 contra 1 muito forte, porque 1 contra 1 hoje é necessário para desmontar as linhas de defesa do adversário. É só com dribles e associações que a gente vai conseguir superar uma linha de 5, por exemplo, que eu lembro que no jogo do Novo Horizontino deu muito trabalho. Quando os times enfrentam o esporte e montam uma linha de 5, o esporte tem dificuldades com esses jogadores atualmente, como Pablo Diego e Pedro Vilhena, para romper essas linhas do adversário. Então os pontas do esporte têm que ter uma jogada de 1 contra 1 muito forte, precisam ser jogadores inteligentes para poder tabelar com o lateral e com o volante que caiam por ali, tanto pela esquerda como pela direita. Não dá para ser um jogador que tem um QI de futebol baixo para poder pegar a bola e chutar para frente e não conseguir dominar uma bola, ou não conseguir se associar ou trabalhar alguma jogada. O caso perfeito para esse exemplo é o de Vini Faria. Vini Faria é um cara que eu acho muito limitado para estar jogando no esporte. Ele não consegue desenvolver nenhuma boa jogada, ele não consegue se associar, ele não consegue receber a bola e dar em progressão, ele não consegue vencer um confronto individual. Então esse é um exemplo perfeito para a gente saber que tipo de ponta não contratar. O esporte precisa contratar pontas que se aproximem mais de Romarinho e de Barleta, sobretudo de Barleta, que é um cara que eu considero mais inteligente em termos de futebol do que Romarinho, porque Barleta é um cara que finaliza bem, que ele consegue trabalhar as jogadas, que ele levanta a cabeça antes de cruzar na área, por exemplo, do que
jogadores como Vini faria. Então o Sport precisa desses jogadores inteligentes que consigam vitórias pessoais no 1 contra 1, que consigam se associar, e pontas rápidos também, para que quando o Sport tenha jogadas de transição ofensiva e de contra-ataques também, eles consigam pegar o adversário de calças curtas, como a gente fala, né? Um adversário completamente desmontado, e aí esses pontas consigam correr muito forte, gerar muita intensidade, atacar os espaços vazios e criar situações de gols ou até fazer os gols. Então o Sport precisa atacar essa posição no mercado, tanto de ponta direita como de ponta esquerda, para que o Sport tenha um elenco mais robusto, e aí quando um Lucas Lima ou um Romarinho ou até mesmo um Barleta não estiverem conseguindo performar bem, Sosso recorra a esse banco e não fique improvisando laterais, fazendo dobras, ou até Fabrício Domingues também, que joga de ponta, mas obviamente ele é um segundo volante, ele rende melhor naquela posição, para que o Sport tenha equilíbrio e normalidade quando precisar recorrer a jogadores reservas, porque no atual momento o banco de reservas do Sport está sendo muito fragilizado, com jogadores que ainda não estão preparados para uma Série B, jogadores ainda sem maturidade no futebol, jogadores jovens, e aí Sosso precisa olhar para esse banco e chamar jogadores que consigam manter o teto do time alto, para que o Sport mantenha o nível alto e não tenha armadilhas ao longo dessa Série B. O Sport precisa, mais do que tudo, principalmente depois do que aconteceu em 2022 e 2023, paz e equilíbrio dentro de campo. A gente não precisa de elencos, mais uma vez, cheios de buracos, com posições não correspondidas em termos de contratações. Então o Sport tem que se atentar a 2 pontas, na minha opinião, tanto ponta direita como ponta esquerda, para que o Sport tenha uma vida tranquila e consiga o acesso no final do ano. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta de conteúdos como esse, considere se inscrever aqui pelo Sport Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got